Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um Chimarrão com a Malha. Hoje a gente está transmitindo simultaneamente pelo Instagram e pelo Facebook. E depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alex. O Alex está sempre aqui com a gente. Bem-vindos. Bom dia pro Heitor também, que entrou agora. Gente, vamos começar. Eu quero começar falando primeiro dessa camiseta linda, vocês estão vendo, ó, Chimarrão Pinhão Liberdade. Nós fizemos o lançamento dessa camiseta porque, como vocês sabem, eu sou do Partido Novo, sou pré-candidata a vereadora pelo Partido Novo e a gente não usa dinheiro público para fazer campanha. Então foi uma forma que a gente encontrou de arrecadar um pouco de dinheiro para a gente poder usar na campanha. Então, passa lá na lojinha. O link, se não me engano, da lojinha tá na minha bio, na descrição ali do Instagram, vou colocar no Facebook também. E dê uma passadinha lá e comprem. Tem camiseta, a gente vai ter máscara também, vamos ter adesivo, tudo com essa estampa de chimarrão, pinhão e liberdade aí. Tá bom? Então, se puderem ajudar, o lucro vai ser todo revertido pra gente poder usar na campanha, fazer uma campanha mais competitiva. Tá bom? Bom dia, Sidney, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Bom, gente, vamos começar falando do boletim coronavírus. A gente teve, segundo o consórcio dos veículos de imprensa, que foi liberado o boletim agora às 8 horas da manhã, 94.145 óbitos já no Brasil devido ao coronavírus. Eu já comentei com vocês que eu acredito que muito em breve a gente vai passar a marca dos 100 mil aí, uma pena, uma triste marca, uma marca que a gente não gostaria de atingir aqui no Brasil, né? Ai, Sidney, que fofo. Segundo os dados do governo são liberados sempre na noite anterior, então diverge um pouquinho com relação aos dados do boletim do consórcio dos veículos de imprensa, que é liberado às 8 horas da manhã. Então, segundo os dados oficiais do governo, 94.104 óbitos, 541 nas últimas 24 horas. Esses 541 são dados que refletem o final de semana, então são sempre números menores, porque eles registram apenas os óbitos que ocorreram de fato no final de semana, né? No final de semana não é feito registro de óbitos que aconteceram, confirmação de óbitos que aconteceram antes, então por isso os números de final de semana são sempre menores. Aqui em Curitiba, 579 óbitos, estamos com 85% dos leitos de UTI exclusivo para o coronavírus ocupados, o que nos deixa com 48 leitos livres. Esse número deu uma melhorada em relação à sexta-feira, né? Então, as pessoas aí estão ocupando menos os leitos de UTI. Espero que estejam ficando em situação menos grave, né? Precisando menos de ocupação dos leitos de UTI. Bom dia aí pro Léo, que também sempre nos acompanha, pro Marcelo e pra Mota, revisão e tradução. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, gente, esse foi então os números do coronavírus que refletem o final de semana. E agora eu queria falar com vocês a respeito de um acidente. Vocês viram? Eu acho que todo mundo aqui do Paraná viu, né? Teve um acidente gravíssimo aqui na BR-277, sentido de Curitiba para o litoral, né? Mais de 20 carros se envolveram nesse acidente, teve 8 óbitos e mais de 20 pessoas ficaram feridas também. Um caminhão ali, devido à fumaça, também estava com neblina ontem à noite aqui em Curitiba. O caminhão não viu e saiu engavetando e arrastando todo mundo pelo caminho. Ele foi bem feio o acidente, tá? Em todos os veículos de comunicação aí, inclusive nacionais, o pessoal tá falando disso. Minha mãe me deu bom dia que eu me atrapalhei. Bom dia, mãe. Bom dia pra Mate, PVD Mate, Cristiane Tortato, Nath Pimenta. Bom dia pra minha mãe e pra minha tia. Bom dia, sejam bem-vindos. Seca espalha o fogo. É verdade, teve fogo e aí a fumaça foi que atrapalhou a visão, né? E também tava com neblina, então foi uma combinação de fatores ali. O caminhão saiu arrastando todo mundo na pista. Um acidente terrível que aconteceu aqui em Curitiba, uma pena. Vamos falar agora do nosso próximo assunto, que também é relacionado aqui com Curitiba. Hoje tá frio, gente, tá bom pra tomar chimarrão aqui em Curitiba. Ó, a Dani também entrou, o Lucas, bem-vindos. Deu uma travadinha aí no Facebook, mas logo volta. O próximo assunto relacionado com aqui em Curitiba
retornou aos seus trabalhos, né? A Câmara Municipal de Curitiba, vou repetir porque agora voltou aqui no Facebook, a Câmara Municipal de Curitiba finalmente voltou aos seus trabalhos depois do recesso do mês de julho. E assim, foi muito questionado, né? Precisava sair de recesso. Eu tive notícias aí dos bastidores da Câmara que apenas um vereador, que foi o vereador Erivelto Oliveira, apenas ele questionou se era certo sair de recesso aí no mês de julho com tanta demanda que está tendo em relação, principalmente por causa da pandemia, né? Muita coisa precisando ser votada e a Câmara Municipal de Curitiba não se sensibilizou com isso, saiu de recesso, ficou julho todo sem funcionar, apenas para votações em caso de urgência e emergência, enfim, mas votações normais, as sessões normais não aconteceram na Câmara no mês de julho. E agora que voltou, o prefeito hoje deve apresentar, a sessão começa, não sei se é às 9 ou às 10, acho que é às 9 que começa a sessão, e o Rafael Greca deve apresentar aí na sessão de hoje um plano, um projeto para ter um fundo de emergência aqui para Curitiba, para casos de pandemia, enfim. Isso já era bem previsível, né? Quando acontecem essas coisas, os governos já querem se mexer para ter um fundo para numa próxima situação não passar por tanto aperto. Se bem que Curitiba, segundo o próprio Rafael Greca, falou lá no começo da pandemia, Curitiba tinha um fundo de emergência de 500 milhões, que eles não divulgam como é que está esse fundo hoje, mas Curitiba até que na questão fiscal não estava tão ruim assim quando começou a pandemia. Mas obviamente essa pandemia, como eu já falei aqui diversas vezes para vocês, acabou reduzindo a quantidade de receita, né, a quantidade de dinheiro que estava entrando nos cofres da prefeitura. Isso porque a economia deu uma parada e a prefeitura sobrevive de impostos, né, todo o governo sobrevive de impostos e tributos e taxas que são pagos pelos cidadãos, né? O governo mesmo não produz nada, não tem uma fonte de renda. Então, tudo vem de impostos, de taxas e tributos. E como a economia deu uma congelada, deu uma travada, obviamente a receita também diminuiu. E os gastos, por outro lado, dos governos, de todos, né, municipal, estadual e federal, aumentaram. Então, essa conta fica difícil de fechar. E obviamente que os cofres públicos aí de todas as esferas estão dando uma secada aí por causa dessa pandemia, né? Gastando mais com saúde, fazendo uma rede de proteção ali para o cidadão, tentando ajudar os empresários para preservar os empregos e a renda da população. Então isso tudo gera custo e a receita diminuindo, então fica difícil de fechar essa conta. Então a notícia é que a Câmara Municipal de Curitiba voltou hoje com as sessões e tem bastante coisa aí para ser votada, então eu vou contando aqui para vocês conforme as coisas forem acontecendo na Câmara. Agora a próxima notícia vem diretamente do espaço. Os 2 astronautas americanos que estavam lá há 2 meses já na estação espacial voltaram para a Terra ontem, foi tudo bem, né? Eles chegaram, pousaram ali no mar, naquela cápsula deles ali, e pousaram no mar. E qual que é a diferença dessa viagem espacial em relação às outras? Que foi a primeira vez que uma empresa privada levou astronautas para o espaço e conseguiu trazê-los de volta, né? Foi a primeira vez que essa viagem aconteceu feita por uma empresa privada. Então, é legal ver a iniciativa privada também entrando aí na disputa por um espaço, né? Isso é bom porque mais tecnologia é desenvolvida e a gente consegue também usar depois esses aprendizados aí em coisas aqui da Terra. Então os astronautas voltaram ontem, foi tudo bem, depois de ficar 2 meses lá na estação espacial. Agora, gente, o último assunto do dia é o assunto polêmico. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Fernando, pro Aloísio. O Léo tá falando livre mercado, exatamente, né? Muito bom. Tirar um pouco das costas do Estado, do governo, né? Deixar a iniciativa privada tomar o risco, né? Investir e fazer acontecer, bem legal. Grandes Achados também está nos assistindo, o Thiago, bem-vindos. O nosso próximo assunto de hoje é o assunto polêmico. Eu coloquei ali na chamada, precisamos falar sobre o STF. Bom, gente, nesse governo agora do Bolsonaro tem a previsão de 2 ministros se aposentarem, né? O Celso de Mello deve se aposentar
ainda em novembro desse ano. E hoje, como é feita a indicação das vagas para os ministros do STF? O presidente indica alguém para compor ali o quadro de ministros do STF. Esse ministro passa por uma sabatina do Senado, que na verdade é meio que pro forma, né, só para cumprir tabela, e eles acabam meio que sempre sendo aprovados, e aí eles precisam provar ali que tem um conhecimento, um notório saber jurídico, e aí eles são aprovados e vão compor ali o STF. E aí o cara entra no STF e nunca mais sai, porque é uma vaga vitalícia. E aí isso é um problema seríssimo assim, que a gente tem aqui no país, porque isso acaba gerando ali nos caras, ali nos ministros e nas ministras que ocupam essa vaga, acaba gerando uma sensação de poder que vai aumentando e que não tem muito limites, assim. A gente viu recentemente, na semana passada, uma declaração do ministro Dias Toffoli, uma declaração arrogante, prepotente, onde o ministro Dias Toffoli diz que os ministros do STF são os editores do Brasil, da nação e do povo. Olha o ponto da arrogância que chega uma declaração de um ministro do STF. Deixa eu só dar um bom dia aqui para o Renan, bom dia para o T. Lopes, deve ser Thiago, e para Marcela. Marcela, prazer ter você aqui com a gente. Então esse é o nível de arrogância que chega, porque o cara entra lá e ele não sai nunca mais. Para você tirar o cara de lá, precisa fazer um processo de impeachment se é difícil tirar um presidente, é difícil tirar pelo processo de impeachment, também é difícil tirar um ministro do STF pelo processo de impeachment. Esse processo só pode ser feito pelo Senado e são apenas alguns tópicos ali que poderiam gerar esse processo de impeachment através do Senado, que vai ocorrer sempre através do Senado. Do presidente entra pela Câmara, né, dos deputados, e dos ministros do STF entra pelo Senado. Então, o meu questionamento aqui, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários ou me mandem uma DM depois me falando o que vocês acham. Vocês acham que esse sistema que a gente tem hoje, onde o presidente indica o ministro do STF, que, porventura, se o presidente cometer algum crime, depois quem vai julgá-lo vai ser os próprios ministros do STF que foram indicados pelo presidente, a gente tem uma relação aí controversa, né, um conflito de interesses nesse caso. E vocês acham que essas vagas dos ministros do STF deveriam ser vitalícias? Que deveria ser tão difícil assim para a gente conseguir tirar um cara de lá, mesmo que ele cometa inúmeras irregularidades ali, porque o rol de coisas que ele não pode fazer é muito pequeno, então a gente fica aí refém desses caras que ficam lá para sempre, fazendo o que querem, e aí o poder vai subindo na cabeça, e aí eles acham que tá certo eles fazerem, por exemplo, um edital pedindo para ter lagosta, champanhe, para eles poderem receber as pessoas. Mas as pessoas que vêm aqui visitar os ministros do STF, que vêm visitar o Supremo Tribunal Federal, elas têm que ser recebidas com lagosta, champanhe e com vinho caro. E quem está pagando, meu amigo, é você que está pagando, é você aí que está perdendo renda, que tá difícil de sobreviver nessa crise, que não cansa de pagar imposto. Pois é, seu imposto está indo aí para bancar essas regalias e essa soberba aí dos ministros do STF. Então o Renan aqui colocou, tá tudo errado. Eu também acho que tá tudo errado. Que o Léo tá falando, primeiro, não deve ser indicação política. Eu concordo, não deve ser indicação. Eu também acho que não deveria ser indicação política, porque você tem um conflito de interesses ali. Porque quem que julga os políticos se eles têm um cargo por causa do nosso foro privilegiado que a gente tem no Brasil, que tem mais de 50 mil pessoas que têm um foro privilegiado? Quem julga essas pessoas? O STF. E, aliás, essa é outra discussão, né? A discussão do foro privilegiado. Aí, vejam, o Alexandre de Moraes, por exemplo, é um cara super jovem, tá lá e vai ficar lá até, sei lá, uns 30 anos ele vai ficar lá. O próprio Celso de Mello, salvo engano, ele foi indicado pelo Sarney, imagina, há 200 anos atrás, tá lá ainda, vai se aposentar agora, em setembro. Tem alguns projetos de lei que visam mudar essa maneira que existe ali de compor o Supremo Tribunal Federal. Uma delas, por exemplo, prevê que o cargo seja um cargo de 5 anos, então o cara entra ali e fica 5 anos, depois ele sai da vez para outra pessoa. Enfim, tem outras
outros projetos de lei que visam mexer com isso, mas, mais uma vez, por que isso não vai para frente? Porque os políticos, infelizmente, que compõem ali o Senado, não são todos, obviamente, né, mas alguns têm rabo preso e eles sabem que se eles forem contra o STF, ali na frente o STF vai julgá-los num eventual processo. Então, olha só o conflito de interesses. E aí um outro comentário que eu queria fazer é que, por exemplo, o atual presidente Jair Bolsonaro, a gente tem visto aí as declarações do Augusto Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, tentando enterrar a Lava Jato, e o Procurador-Geral da República, ele deveria ser o representante, a pessoa que vai defender a população, né, que ele faz parte do Ministério Público, então deveria defender a população. E aí, o que ele faz? Ele dá declarações ali contra a Lava Jato, e o que o Bolsonaro fez há uns 2 meses atrás? Quando estava ali rolando um processo de investigação contra o Bolsonaro, né, queriam pegar o celular do presidente e tudo mais, aí no meio dessa muvuca, quem podia fazer essa denúncia era o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quem podia autorizar essa investigação ali, fazer andar essa investigação, era o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. E aí o que o presidente faz? Se tivermos mais uma vaga no STF, quem vai ocupar essa vaga será Augusto Aras, muito provavelmente. Olha o conflito de interesse. O que o Augusto Aras fez? Não precisa mais investigar o presidente, deixa aí, não tem nada de errado com o presidente. Você entende o conflito de interesse? Não dá pra levar a sério um país assim, né? Onde esse tipo de coisa acontece. Deixa eu ler aqui o que o Léo escreveu. Primeiro, não deve ser indicação política. Segundo, deve ser o auge de uma carreira jurídica. Deve ser o cara chegou lá, né? Pois é, são tantos absurdos nesse país, mas vamos mudar isso. Com o tempo chegamos lá. Eu espero que a gente consiga realmente mudar, porque, olha, é difícil. A gente vai perdendo a credibilidade na justiça, nós brasileiros vamos perdendo a credibilidade na justiça. E aí quando você vê, por exemplo, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que deveria defender a população, falando contra a Lava Jato, que foi um processo aí a operação que mais prendeu político, que mais prendeu esses empresários corruptos que fazem esse conluio com os políticos. Ou seja, quem está defendendo a população? Né? Quem está defendendo a população? Essa é a pergunta que fica aí, se a gente tem um Procurador-Geral da República fazendo esse tipo de declaração e aí fazendo um troca-troca ali com o presidente, né? O presidente dá uma declaração daquela e o Procurador-Geral da República engaveta o processo contra o presidente. Dá certo isso? Vocês acham que dá certo? Eu acho que não dá. A Ana tá falando aqui, Toffoli nem em concurso passou. É verdade, novo 30, né, Léo? Isso aí, novo neles. Bom, gente, o nosso chimarrão com a malha de hoje já ficou mais longo do que deveria. Rafa, bem-vindo. Você chegou no finalzinho, depois você passa para dar uma assistida. Desde o começo a gente estava falando sobre indicação dos ministros do STF. Nosso chimarrão de hoje já ficou mais longo do que deveria. Então, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com mais notícias, informações e opiniões e assuntos polêmicos. Tá bom? Amanhã a gente se vê de novo. Muito obrigada pela presença. Olha, se vocês gostaram da camiseta, não deixem de me ajudar aí, que todo o lucro vai ser revertido pra gente ter uma campanha mais competitiva. Tá bom? Eu conto com vocês, com a ajuda de vocês. Vamos ter máscaras, adesivos e outros produtos. Tá bom? Vou deixar o link na minha bio ali pra vocês, quem quiser adquirir. Tá bom? Muito obrigada. Amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Beijo, Madinha. Tchau, tchau. Beijo, mãe.